Hello, and I'd like to thank the conference organizers for the invitation to speak today on the topic of InstaUse in people with HIV and comorbidities. First, some disclosures. This is a brief talk and will not be expansive, but rather comes rooted from my clinical experience and research environment here at Vanderbilt. De pesquisa aqui em Vanderbilt. Aqui em Vanderbilt, nós temos uma clínica semanal de HIV e também lideramos uma conferência de casos na nossa clínica para discutirmos esquemas terapêuticos dos pacientes na nossa clínica que estão começando trocando de medicamentos por uma razão ou outra. Aqui nós temos uma visão geral desta apresentação. Vamos observar a utilização de INST no ambiente de comorbidade. Primeiro, vamos ver as duas principais questões em progresso na epidemia de HIV. Primeiro, os tratamentos para HIV e depois em demografias populacionais com o envelhecimento das pessoas com HIV ao redor do mundo. Depois eu vou mostrar os benefícios dos inibidores de integrase e a experiência dos nossos pacientes, e concluir com um mergulho um pouco mais profundo em duas comorbidades específicas, a neuropsiquiatra, cardiovascular, mas também considerações metabólicas. Primeiro, um lembrete geral daquilo que fez com que os inibidores de integrase fosse o principal esquema terapêutico recomendado para HIV. Comparado com os inibidores de não nucleosídeos orbitais reversa e os IPs, de maneira geral, tem uma alta barreira genética, a resistência com a potência virológica aumentada, redução de interações medicamentosas e altos níveis de tolerabilidade. Por algum tempo, o seu alto custo era a principal barreira contra o uso ampliado ao redor do mundo. Entretanto, tudo isso mudou em 2018, quando um esquema genérico de tenofovir, lamivudina e dolutegravina, ou TLD, se tornou amplamente disponível. Aqui à esquerda nós temos dados de mercado, dolutegravir, lamivudina, dolutegravina, viraprina. E aqui vocês veem o rápido declínio do dolutegravir em 2021 se projeta que cobrirá 59% em todos os pacientes em países de baixa e média renda. Aqui do lado direito nós temos o Brasil e a distribuição de dolutegravir entre pacientes de HIV, começando com TARV, foi mais rápido ainda aqui. Depois da sua introdução em 2017, dolutegravir foi o medicamento mais prescrito entre as pessoas que começavam o tratamento no país. Em 2018, 87% de todas as pessoas com HIV iniciavam TARV no Brasil, começavam um regime incluindo dolutegravir. Atualmente, nós estamos no meio de uma mudança sísmica na demografia de pacientes e comorbidades experimentadas pelas pessoas com HIV. Melhoras nos esquemas terapêuticos e mudanças nas expectativas de vida, pessoas com HIV ao redor do mundo estão vivendo mais tempo e acumulando outros tipos de doenças não transmitidas, resultando em comorbidades. Esse estudo hoje já tem 5 anos, realizado com o modelo do coorte da Holanda, pessoas com HIV no país e suas comorbidades de 2010 a 2030. Esse estudo prevê que em 2030, 73% de todos os adultos na Holanda terão mais de 50 anos de idade. E juntamente com esta mudança na demografia, as doenças não transmissíveis, pacientes com 1 a 2 ou 3 comorbidades, finalmente aqui no amarelo claro, aumentará ao longo dos anos. Portanto, nós projetamos que em breve a multimorbidade será a regra em lugar da exceção para os nossos pacientes. O envelhecimento das pessoas com HIV aumenta a carga de doenças não transmissíveis também em países de baixa e média renda. Estudo publicado este ano, nosso grupo do Caribe e da América do Sul, que trabalham com a epidemiologia da HIV, o CACINET, se aparceiraram com observações multicêntricos de HIV no Brasil, iniciando TARV no Brasil, para examinar essas questões. No estudo, mais de 5.000 indivíduos de diferentes clínicas foram observadas e ali se observou a incidência de comorbidades na linha verde, em paralelo com o aumento dos indivíduos acima dos 50 anos, mostrando também nas barras negras. À medida em que provedores de
atenção de HIV, os INSTs naturalmente simplificaram o tratamento para muitos pacientes, mas a carga criou diversos desafios, desde a demanda de mais atenção à função, qualidade de vida, a prevenção, identificação, o tratamento e maior utilização dos sistemas de saúde e polifarmácia. Comorbidades também redefinem a atenção a HIV para a maioria dos nossos pacientes. E se a sua clínica for como a minha, você tem aproximadamente 15 minutos nas suas consultas de seguimento para abordar todas essas questões. Depois, nós vamos prestar atenção à questão da polifarmácia e inibidores de integrase. Com essa complexidade reconhecida, como é que nós podemos pensar nas diferentes classes de antirretrovirais e os seus efeitos sobre essas comorbidades? Esta tarefa, ou melhor, essa tabela nos mostra essas considerações. Ela foi adaptada de uma revisão muito interessante do HIV Medicine no início deste ano. Eu adicionei cores para significar a severidade clínica de algumas reações ou reações relatadas. Observando aqui essa tabela, é fácil observarmos um grande número de células verdes ou bandeiras verdes na coluna de índices em comparações com nucleosídeos, não nucleosídeos e inibidores de protease também. De maneira geral, os inibidores de integrases se comparam muito melhor em comparação com doenças cardiovasculares, doenças ósseas esqueléticas, doença hepática e também interações medicamentosas, comparado com as outras classes. Uma outra parte muito importante deste quadro a se considerar é nos lembrarmos que nossos pacientes com HIV, recebendo esquemas de TARV, por definição, utilizam mais de uma dessas classes. E mesmo que uma classe apresente apenas umas poucas considerações ou ressalvas, torna a seleção de outras classes ainda mais importante. Eu pausarei aqui um instante para que vocês possam capturar todo esse conhecimento e agora mergulharemos um pouco mais profundamente em algumas dessas comorbidades em particular e os inibidores de integrasado, particularmente psiquiátricas, cardiovasculares e diabetes. Muito bem. Um dos efeitos colaterais mais comuns com os inibidores de integrases são particularmente dores de cabeça e insônia. Já foram relatados em 3 a 15% de todos os pacientes. É interessante observar que as taxas desses efeitos adversos, de maneira geral, foram maiores em ambientes de mundo real observacionais em comparação com ensaios clínicos randomizados, o que confirma essas comorbidades das populações incluídas nos diversos estudos. Os efeitos causais desses efeitos e efeitos neuropsiquiátricos foram suportados através de estudos farmacogenéticos vinculando polimorfismos de enzimas responsáveis pela metabolização do dolutegravir em níveis plasmáticos e sintomas psiquiátricos. E, finalmente, ao passo que interações medicamentosas são apenas algumas nas índices em comparação com outras classes, algumas das interações medicamentosas mais importantes para os inibidores de integrase, algumas medicações utilizadas para convulsões e outras questões, incluindo oscarbazepina, carbamazepina e fenolbarbital, fenoteína, são algumas coisas que temos que observar em pacientes com essas condições. Mas boas notícias também, estudos estão examinando o risco de doenças cardiovasculares e inibidores integrados, de maneira geral, são positivos. Nesse estudo, por exemplo, que randomizou pacientes no esquema baseado em IP, ou continuaram no esquema, ou foram trocados para um inibidor de integrados, demonstrando melhorias lipídicas dos esquemas com outros, E um outro estudo também que observou a aterosclerose subclínica, espessura da carótida íntima entre pessoas com HIV, começando com TAF, mais um inibidor de integrase, e não se encontrou progressão significativa depois de 2 anos de terapia. E um estudo translacional intrigante com medidas de ativação, inflamação e expressão de moléculas de tráfego e células endoteliais em culturas expostas a dolutegravir em comparação com maraviroc e placebo, nós vemos medições melhoradas naqueles expostos a dolutegravir, sugerindo que, comparando com outros, a exposição a dolutegravir pode causar menos senescência endotelial e ativação para ativar a progressão da doença cardiovascular e aterosclerose. Muito bem. Vocês agora devem estar pensando a respeito do elefante na sala, que são exatamente os efeitos metabólicos dos inibidores
integrase. Nós não vamos discutir obesidade neste momento, mas a questão do ganho de peso é se a utilização de inibidores de integrase afetam realmente essa questão, intolerância à glucose e até mesmo diabetes nos nossos pacientes. Um estudo recente de pesquisadores de Vanderbilt utilizaram a colaboração multicoorte da América do Norte, buscou responder a esta pergunta utilizando análise causal. Um lembrete aqui do lado direito, mostrando a diferença entre um cofundador, mostrado aqui, por exemplo, a forma como ele age com o cofundador antes e o diabetes, versus um mediador, em que a questão do peso agora está na via causal entre a exposição a índices e o desfecho de interesse, que nesse caso é o diabetes. E numa análise da mediação, você calcula o efeito total da exposição de interesse, neste caso inibidores de integrase, e o diabetes incidentes, calculando tanto os efeitos indiretos, que são os efeitos que utilizam o mediador do ganho de peso versus o fato direto, e esses se combinam para atingir o efeito total do inibidor de integrase e o diabetes. O que esse estudo fez foi utilizar um estudo de coorte retrospectivo com mais de 9.000 pacientes virgens de tratamento para a terapia antirretroviral nos Estados Unidos e no Canadá. Isso utilizou o mediador de ganho de peso aos 12 meses para examinar o seu desfecho primário de diabetes incidente. Muito bom. Aqui estão os resultados. Primeiro, a análise primária exibida aqui neste primeiro gráfico demonstra a análise de tempo para o evento que não inclui o mediador do ganho de peso, mas apenas inclui cofundador como idade, sexo, riscos de factos de HIV, CD4 e peso basal. Como vocês podem ver, comparado com os não NUC, indivíduos ou com um IP, esses indivíduos tiveram um risco de incidência maior de diabetes incidental, 22% e 30%, respectivamente, para índices e IPs. Em contraste, vocês devem ver agora os resultados da análise da mediação. O que vocês veem aqui é um corte ligeiramente menor e os intervalos de confiança são muito mais amplos do que aqueles exibidos na análise primária. O que nós observamos é que, comparando os efeitos diretos, que é aquilo mostrado pelos quadradinhos, versus o efeito total, que inclui os efeitos da mediação, os resultados são, na verdade, muito semelhantes. Para os inibidores de integrase, nós temos esse efeito geral, versus aqui um 90% de risco aumentado, uma vez que você tenha removido a mediação por ganho de peso. E esses resultados foram, de maneira geral, muito semelhantes. Portanto, assim, os autores concluíram que o aumento maior do diabetes associados com inibidores de integrase estava apenas parcialmente relacionado com o ganho de peso dos pacientes experimentados aqui. Em conclusão, portanto, a extensão da utilização de inibidores de integrase entre pessoas com HIV está comparável com o envelhecimento da população e uma maior carga de outras comorbidades. Combinados com IPs e outras coisas, está associado com poucas complicações. Quando você começa com alguém com integrase, você precisa monitorar efeitos psiquiátricos e estar ciente das interações medicamentosas, particularmente algumas daquelas medicações utilizadas para as comorbidades. Inibidores de integrase podem causar intolerância à glicose, independentemente do ganho de peso, e particularmente para adultos com mais idade e com mais comorbidades. Eu gostaria agora de agradecer a todos os meus colaboradores no Brasil, né, e a colaboração Cassinet. E eu gostaria de agradecer também a todos os meus colegas de Vanderbilt, alguns que são de fato os especialistas nesse campo, e todos os nossos pacientes e staff das nossas clínicas. Muito obrigada. Olá, obrigada pelo convite. E nesses próximos minutos nós vamos falar sobre o uso de inibidores de integrase em pacientes com transtorno cognitivo. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. O envolvimento neurológico pelo HIV se dá de múltiplas maneiras.
Nós sabemos que na doença avançada, quando o paciente apresenta AIDS, o envolvimento neurológico por doenças oportunistas não é um evento incomum. E mesmo o paciente melhorando da doença neurológica e recuperando seu status imunológico com a terapia antirretroviral, existe uma potencial manutenção do déficit cognitivo e algum sintoma motor. Além disso, o HIV também pode envolver o sistema nervoso primariamente. O HIV é um vírus neurotrópico e, dessa forma, ele pode produzir algum prejuízo neurológico ao longo do tempo. E isso pode ocorrer independente da terapia antirretroviral. Nesse mecanismo, a doença neurocognitiva associada ao HIV é a doença primariamente causada pelo HIV mais prevalente. Nesse cenário, a terapia antirretroviral também é investigada, apesar do seu potencial benefício, né, do benefício já comprovado, nós sabemos que existem questionamentos quanto ao seu potencial efeito neurotóxico. E, além disso, outros fatores de confusão, que são bastante prevalentes nas populações com HIV, também dificultam a nossa atuação, o nosso diagnóstico. Confundidores como comorbidades, nós sabemos que comorbidades neuropsiquiátricas não são incomuns na nossa população. Diabetes, obesidade são situações que se relacionam com com disfunção cognitiva. Co-infecções como hepatite C também podem causar um dano cognitivo. E medicamentos que a gente já sabe que são relacionados a uma piora cognitiva não são incomuns de serem utilizados nas pessoas com HIV, como, por exemplo, anticonvulsivantes e antipsicóticos. Por esse exemplo, nós já vemos o quanto é complexo investigar cada um desses fatores quando nós desejamos entender quais são os fatores causais ou relacionados com a ocorrência do transtorno cognitivo. Então, vamos iniciar falando sobre a desordem neurocognitiva associada ao HIV. O transtorno neurocognitivo associado ao HIV, no início dos casos de HIV no passado, na década de 80, na década de 90, se manifestava principalmente através da demência associada ao HIV. Após o uso da terapia antirretroviral e o uso cada vez mais precoce dos medicamentos, nós percebemos que a demência associada ao HIV passou a ser um evento mais incomum, mas formas mais brandas da doença aumentaram em prevalência, haja vista a melhor sobrevida dos pacientes com o uso da terapia antirretroviral. Nós percebemos nesse slide que casos de envolvimento cognitivo, seja ele assintomático, leve ou grave, hoje se apresentam em metade dos nossos pacientes. Em 2007, um grupo de pessoas especialistas em neurologia e infectologia se reuniram para definir aqueles critérios que deveriam trazer um diagnóstico padronizado do transtorno cognitivo associado ao HIV. Esses critérios se chamam critério de Frascati e classificam o transtorno neurocognitivo associado ao HIV em 3 formas. A primeira forma é o transtorno neurocognitivo assintomático. O segundo é o transtorno cognitivo leve a moderado e o terceiro é a demência associada ao HIV, que nós já conhecíamos lá da década de 90. Essa classificação é baseada na performance neurocognitiva do paciente em testes neuropsicológicos e também nas queixas que ele apresente, classificando-as de acordo com as atividades instrumentais da vida diária. De acordo com essa classificação, o paciente que apresenta uma performance pior num teste neuropsicológico, mas não apresenta queixa e não apresenta alteração das atividades instrumentais da vida diária, se classifica como uma pessoa com transtorno cognitivo assintomático. Se o paciente tiver uma alteração no teste neuropsicológico, mas também tiver queixa e tiver alteração das atividades instrumentais da vida diária, ele então se classifica nas formas leve a moderada ou demência, sendo que na demência o envolvimento neurológico é mais intenso, o envolvimento neurocognitivo é mais evidente. Algumas críticas se fazem a essa definição. Primeiro, qual é o impacto clínico da doença neurocognitiva assintomática? Ainda há dúvidas se essa entidade realmente é importante, porque a gente não sabe se ao longo do tempo o paciente vai evoluir com uma piora cognitiva. Da mesma forma, esses critérios trazem uma alta prevalência de diagnóstico de desordem neurocognitiva e que nem sempre é o que aparece acontecer na prática. E talvez o problema seja eu definir um anormal, sendo que o meu normal talvez não seja a definição correta, porque as populações com HIV, em muitas vezes, se distinguem daquelas populações sem HIV
para as quais os testes neuropsicológicos foram investigados. Então, existem outros critérios que são aqui demonstrados, mas o que não se tem dúvida é que a desordem neurocognitiva é um evento prevalente, mesmo na era da terapia antirretroviral combinada. Quando nós investigamos um paciente com desordem neurocognitiva, faz parte da investigação a coleta de líquido cefalorraquidiano e a investigação da carga viral no líquido cefalorraquidiano. Alguns pacientes apresentam carga viral detectável no líquor, e esse diagnóstico da carga viral detectável no líquor deve ser denominado escape do HIV no sistema nervoso central. Então, essa é uma outra condição que deve ser investigada, e naqueles pacientes que apresentam carga viral plasmática indetectável, a presença de qualquer valor de carga viral detectável no líquor define o escape do HIV no sistema nervoso central. Por outro lado, os pacientes que apresentam carga viral detectável no líquor, pacientes que apresentam carga viral detectável no plasma, esses pacientes devem apresentar uma carga viral maior no líquor para que então se defina o escape do HIV no sistema nervoso central. Quando existe essa discordância de carga viral no líquor com relação ao plasma, nós investigamos se o paciente apresenta ou não sintomas. E o escape do HIV no sistema nervoso central sintomático é uma entidade que deve ser investigada e tratada. Como nós falamos, alguns pacientes apresentam essa discordância de carga viral líquor-plasma e não apresentam sintomas. Isso estima-se que acontece em 5 a 10% dos pacientes adequadamente tratados. E o impacto clínico disso é desconhecido. Nós não sabemos qual é a importância disso a longo prazo. Por outro lado, quando o paciente apresenta essa discordância e apresenta sintomas, esses casos devem ser adequadamente manejados, uma vez que a literatura já demonstra vários casos em que o paciente apresenta melhora significativa dos sintomas após algumas adequações de tratamento. O que nós devemos fazer nesses casos? Então, devemos melhorar a adesão se o paciente tiver uma menor adesão à terapia antirretroviral, tratar fatores de confusão, como, por exemplo, depressão, adequar comedicamentos que possam afetar o paciente do ponto de vista neuropsiquiátrico. E, finalmente, nesses casos, está mais evidente de que adequar a terapia antirretroviral, de acordo com a habilidade do medicamento penetrar no sistema nervoso central, faz bastante diferença. Considerando as diferentes características farmacológicas dos medicamentos e a sua habilidade de cruzar a barreira hematoencefálica, algumas classificações demonstram que os antirretrovirais são diferentes na sua potencial invasão ao sistema nervoso central. Nós percebemos nesse slide que existe uma determinada classificação que divide os antirretrovirais em 0 a 4 pontos, sendo que os que têm 4 pontos, uma maior pontuação, têm uma habilidade maior de cruzar a barreira hematoencefálica e reduzir a carga viral no compartimento do sistema nervoso central. Essa adequação da terapia combinada baseada nesses critérios se demonstrou ajudar os pacientes quando eles apresentam a discordância da carga viral líquor-plasma. Nos pacientes que não apresentam essa discordância, existe menos evidência de que faça diferença a adequação da terapia antirretroviral, mas ainda assim, a maioria das pessoas fazem essa adequação quando o paciente apresenta um déficit cognitivo que se supõe que é primariamente causado pelo HIV. E aqui a gente consegue perceber o papel dos inibidores de integrase. Então, dolutegravir, que é o inibidor de integrase hoje mais utilizado no Brasil, ele tem uma pontuação alta nesse score e se relaciona a uma potencial redução maior de carga viral licórica. Nesses casos de HIV, de escape sintomático do HIV no sistema nervoso central, se recomenda evitar terapia dupla, evitar raltegravir na sua formulação de uma vez ao dia, evitar o cobicistat. E apesar do efavirenz não demonstrar uma penetração tão ruim no sistema nervoso central, como ele sim sabidamente causa efeitos neuropsiquiátricos adversos numa relação não insignificante, numa proporção não insignificante, recomenda-se também evitar o efavirenz nesses casos. Ok, então, já que nós falamos que existe um potencial dos antirretrovirais causarem um transtorno neurocognitivo, ou pelo menos mascararem a performance cognitiva do paciente, o que existe na literatura sobre isso?
Quando a gente vai falar sobre evento neuropsiquiátrico consequente à terapia antirretroviral, de longe, o que existe de mais evidência na literatura e na nossa prática, na nossa experiência, é o efeito colateral do efavirenz. Então, já há muito tempo se demonstra que o efavirenz se relaciona a uma maior ocorrência de eventos neuropsiquiátricos em comparação aos antirretrovirais que foram utilizados como braço comparador nos grandes estudos. E a gente nem precisa olhar estudo para ver que isso é verdade. A gente lembra da nossa prática, quando nós falávamos para os pacientes que lá no início do efavirenz eles apresentariam efeitos neuropsiquiátricos, mas também ao longo do tempo se percebeu que mesmo aqueles pacientes que usavam antirretroviral cronicamente, usavam efavirenz há mais de 12 semanas, mais de 24 semanas, ainda assim eles podem apresentar efeitos colaterais neuropsiquiátricos, seja depressão, alteração do sono, ou mesmo pensamentos de suicídio, né? Suicidalidade, como mais recentemente descrito. Esse é um estudo mais recente que investigou, então, é um estudo de braço único, que investigou pacientes que utilizavam cronicamente, então, mais de 6 meses de terapia baseada em efavirenz e que modificaram o tratamento para uma associação de bictegravir, FTC e TAF. E nesse estudo, nós percebemos que a resposta virológica mantida aconteceu em aproximadamente 90% dos pacientes, mas o que é mais interessante é perceber mais uma vez que pacientes que utilizavam efavirenz já há mais de 6 meses tinham um número significante de efeito neuropsiquiátrico e que após a troca para o bictegravir houve uma redução importante desses sintomas. Lembrando mais uma vez o que a gente vê nos nossos pacientes que ainda utilizam efavirenz, que não é insignificante a ocorrência de efeito neuropsiquiátrico com esse medicamento, ainda que eu esteja num esquema estável. E os inibidores de integrase? Muito se investiga o efeito neuropsiquiátrico dos inibidores de integrase. Quando a gente vai olhar os dados dos estudos clínicos que liberaram o uso dos inibidores de integrase, em geral, eles se demonstraram muito seguros. Apenas no estudo single, a gente verifica uma ocorrência um pouco maior de insônia, mas nesse estudo, como comparador à efavirenz, nós percebemos que houve o uso de questionários específicos que aumenta a nossa vigilância para esse sintoma neuropsiquiátrico. Nos demais estudos, a ocorrência de efeito neuropsiquiátrico relacionado ao inibidor de integrase ou mesmo descontinuação do uso do inibidor de integrase secundário à descontinuação do inibidor de integrase secundário a um evento neuropsiquiátrico é um evento raro. Agora, quando a gente vai olhar estudos de coorte, o dado muda. A gente começa a perceber um pouco mais de efeito neuropsiquiátrico que se considera relacionado ao uso em especial de dolutegravir. Talvez porque essa população é uma população diferente, com mais comorbidade, que habitualmente não entra em ensaio clínico, talvez porque o médico também está mais atento, né? Quando a gente está mais atento à possibilidade do efeito neuropsiquiátrico, nós questionamos mais e questionando mais a gente aumenta o alerta à presença de um efeito neuropsiquiátrico que talvez passasse despercebido se eu não perguntasse. Algumas outras diferenças são percebidas quando a gente vai avaliar fator de risco para queixas de eventos neuropsiquiátricos com inibidores de integrase, e em particular o dolutegravir. Então, pacientes virgens de terapia talvez experimentem menos efeitos neuropsiquiátricos comparados com aqueles que são experimentados em estudos de switch. E nos estudos de coorte, pacientes que utilizaram dolutegravir associado a abacavir, pacientes do sexo feminino, então mulheres, e pacientes mais velhos tinham mais potencial risco de apresentar um efeito neuropsiquiátrico adverso ao uso do dolutegravir. Pouquíssimos estudos investigaram de forma prospectiva a ocorrência de efeito neuropsiquiátrico em pacientes que utilizavam dolutegravir, e esse é um dos poucos estudos que fez isso. Então, nesse estudo, 254 participantes que trocaram a terapia antirretroviral de um esquema combinado baseado em efavirenz para um esquema baseado em dolutegravir foram avaliados. Investigações baseadas em teste neuropsicológico que testou 4 domínios e questionários que investigavam sintomas relacionados à depressão foram utilizados pré e pós-troca para investigar a diferença desses parâmetros com o uso de efavirenz ou uso de dolutegravir. Nesse estudo, nós percebemos que com relação ao teste neuropsicológico, houve melhora da performance neurocognitiva após a troca de efavirenz para dolutegravir. Com relação aos sintomas depressivos, medidos pelo SCORE, pelo um questionário que se denomina PHQ,
nós percebemos que, no geral, houve uma melhora leve, mas houve uma melhora quando eu troquei de efavirenz para dolutegravir, especialmente naqueles pacientes que tinham uma pontuação que os colocava numa classificação de depressão moderada. Nos pacientes que apresentavam depressão grave através desse score, não houve diferença quando eu mudei de efavirenz para dolutegravir. Um outro estudo tentou verificar a diferença, pós-descontinuação dos sintomas neuropsiquiátricos, das queixas neuropsiquiátricas em pacientes que utilizavam abacavir, lamivudine e dolutegravir. Esses pacientes trocaram o esquema de dolutegravir, baseado em dolutegravir, para um esquema com elvitegravir, e aqui é uma oportunidade de investigar se o efeito neuropsiquiátrico do dolutegravir poderia ser dependente da classe, já que eu vou trocar dolutegravir para elvitegravir, ou se seria um efeito específico do medicamento. Além de avaliar a performance cognitiva e avaliar sintomas depressivos, eles também avaliaram alterações do volume do parênquima encefálico através de algumas técnicas de ressonância magnética. E o que mais nos chama a atenção nesse estudo é que esses efeitos com abacavir, lamivudine e dolutegravir eram de longa data, esses pacientes utilizavam essa combinação há mais de 6 meses, e a gente percebe que depois da descontinuação, essas queixas foram reduzindo ao longo do tempo, até 24 semanas de segmento. Existe uma discreta alteração volumétrica, mas isso é difícil de medir hoje em dia. Existem vários vieses, vários fatores de confusão e mudanças sutis que talvez não tenham uma implicação clínica. Mas o mais importante aqui é observar que depois da troca, as queixas neuropsiquiátricas tiveram uma melhora em 24 semanas. Como nós já percebemos, existem vários fatores de confusão quando a gente vai avaliar o impacto do uso do inibidor de integrase como um agente que piore a performance cognitiva do paciente. Existem vários fatores de confusão nas populações com HIV. E talvez dos grandes fatores de confusão sejam os outros medicamentos que a gente utiliza, especialmente nos pacientes mais velhos. A população com HIV vem envelhecendo, a polifarmácia tem se tornado um evento comum, e esses pacientes podem utilizar vários medicamentos que nós vemos aqui nessa lista que se relacionam com uma piora da performance cognitiva. Então, é difícil desenhar um estudo que eu vou conseguir eliminar tantos fatores de confusão. E o recado para nós na prática é que a gente cuide se o paciente utiliza o inibidor de integrase, mas muito mais se ele utiliza esses comedicamentos. E nesse cenário, talvez uma grande vantagem dos inibidores de integrase seja a sua redução de interação medicamentosa. Nós vemos aqui a diferença entre classes da potencial interação medicamentosa, e nós vemos que num cenário de polifarmácia e de envelhecimento, o inibidor de integrase se torna um componente importante da terapia antirretroviral combinada. Nós percebemos que dolutegravir em particular, dolutegravir e bictegravir, raltegravir também, são inibidores de integrase que têm muito pouco potencial de interação medicamentosa, trazendo um grande benefício para os pacientes, inclusive para aqueles que envelhecem, que têm um risco maior de doença neurodegenerativa, como doença de Alzheimer, e precisam usar medicamentos para o controle da doença, tanto da doença neurodegenerativa quanto da terapia antirretroviral. Dessa forma, nós percebemos que o transtorno cognitivo associado ao HIV é uma condição prevalente, independente da terapia antirretroviral eficaz. O escape sintomático do HIV no sistema nervoso central é uma entidade que deve ser tratada, haja vista a melhora que existe quando nós adequamos a terapia antirretroviral, e nesse cenário o dolutegravir tem um papel importante, de acordo com a sua penetração no sistema nervoso central. Os inibidores de integrase podem causar algum evento neuropsiquiátrico, muito menos do que o que a gente viu com efavirenz, mas principalmente a gente precisa buscar esse efeito em mulheres, em pessoas que usam inibidor de integrase com abacavir e em indivíduos mais velhos. E, finalmente, os inibidores de integrase têm um papel muito importante em pacientes com transtorno cognitivo, dada a sua segurança e a sua reduzida interação medicamentosa com os demais medicamentos necessários. Eu agradeço a atenção e fico disponível para dúvidas se houver.
Okay, thank you very much for Muito obrigado por estarem aqui no nosso Brasil, no nosso Salvador Clinical Forum 2020. Estes são os meus conflitos de interesse e hoje nós falaremos a respeito de um relato de caso. Este aqui aconteceu acho que em 1996, quando um paciente branco do sexo masculino, de 44 anos, homem que faz sexo com homem, com sarcoma de Kaposi e encefalite por toxoplasmose, foi hospitalizado. 55 por decalitro e CD8, a contagem de CD8 de 630 células por decalitro. E o paciente recebeu alta 2 semanas depois com indinavir, zidovudina e didanosina. Muitas pílulas à época, não é? Como nós usávamos para tratar AIDS. Em 1996, ele desenvolveu a anemia e zidovudina foi substituída. Alguns meses depois, em junho, a terapia antirretroviral foi alterada para D4T3TC e indinavir. À época, junho de 96, a contagem de células CD4 era de cerca de 216 por decalitro e contagem de células CD8, 1.020 células por decalitro. A carga viral, HIV, estava sempre abaixo dos limites de detecção, pois ele tinha boa adesão ao tratamento na época. Em 2000, ano 2000, julho, a sua terapia antirretroviral foi mais uma vez alterada para D4T3TC e nelfinavir. Essas drogas eram mais confortáveis do que indinavir, e a contagem de células CD4 estava aí em 330 células por decalitro, e a contagem de células CD8 a 880 células por decalitro. 7 anos depois, portanto, em fevereiro de 2007, a sua terapia foi alterada para tenofovir, 3TC e atazanavir ritonavir. As razões para esta mudança foram a lipodistrofia associada a D4T e novas preocupações com relação a IPs com booster. Nós devemos nos lembrar que, à época, muitos pacientes eram trocados para IPs com booster. Este paciente não era tabagista e tampouco consumidor de álcool. Com relação a comorbidades e toxicidade, em dezembro de 2007, o paciente, já com 55 anos de idade, foi submetido a uma imagem de absormetria radiológica de dupla energia e a osteoporose foi detectada. À época, o score T era de menos 3,3, colo do fêmur, menos 2,6, o fêmur total, e menos 3,1 na coluna lombar. O cálcio iônico estava normal, 4,5 microgramas por decilitro, entre 4,5 e 5,2, e o fósforo, 4 microgramas por decilitro, de 2,5 a 4,8. Hormônio paratiroide intacto, 64 picogramas por ml. Níveis de hidroxivitamina D3, 30 picogramas por ml. A terapia, então, foi começada com risendronato sódico. E 2 anos depois,
uma nova absometria radiológica de dupla energia foi realizada e este paciente, então, foi detectado com osteoporose e uma ação de controle foi realizada. Depois, um pouco de melhoria foi detectada. Né? Se eu escolhe aquela menos 2,8, no score T, no colo temoral menos 3,2, antes era 2,6, fêmur total menos 2,8, anteriormente era de 3,1 na coluna lombar. Portanto, nós detectamos, à época, uma pequena melhoria no DEXA. O tratamento ativo foi ativo, com vitamina D e suplementações de cálcio, né? Além do risandronato. Né? E em 2010, uma fratura por fragilidade aconteceu. Né? 6 meses depois, o paciente teve essa fratura durante a posição de lótus numa sessão de yoga. Esta posição é uma posição de estresse, a posição de lótus do yoga, né? E daí a fratura. Portanto, este paciente do sexo masculino, 58 de idade, teve uma Class intermellar fixation was performed. fratura e essa realizada. Nós podemos ver, portanto, as imagens radiológicas aí na tela e o risedronato foi substituído por teriparatida, né? E o tenofovir foi substituído por AIA. Como nós sabemos, o tenofovir tem um papel muito importante no porose de pacientes 2018, October, com this HIV. 66-year-old patient was O paciente com 66 anos de idade foi trocado para abacavir 3-TC e dolutegravir. Sintomas de refluxo gastrointestinais e opções de troca permitidas, melhor dizendo, pelas autoridades de saúde do Brasil, ou seja, e os pacientes podiam ser mudados para inibidores de integrase. Em 2018, a terapia antirretroviral foi mudada de novo para dolutegravir e 3-TC. A razão para esta última mudança foram preocupações com relação a riscos cardíacos. Né? O paciente relatava queixas sugerindo angina pectoris e nós precisávamos oferecer 3 pílulas por dia, porque a dolutegravir e lamivudina não estão disponíveis como uma única pílula no Brasil. Portanto, o paciente tomava 3 pílulas, além da estatina, da aspirina e da losartana. Contagem CD4, 520 células por ml, e contagem de CD8, 970 células por ml. Sua carga viral de HIV chegou a limites abaixo de detecção. Portanto, mensagens a respeito deste relato de caso é que os nossos pacientes de AIDS estão, de fato, envelhecendo. Muitos pacientes agora têm mais de 50, 60 anos de idade. Comorbidades e toxicidades têm um papel importante nesses pacientes mais velhos e os inibidores de integrase, com suas poucas interações medicamentosas, permitem um esquema mais confortável. Duas drogas podem funcionar para os pacientes, especialmente quando não há existência de resistência prévia. E podemos utilizar menos pílulas do que antes, quando tínhamos de utilizar tantas pílulas no passado, não é? Muito obrigado por sua atenção. E aqui está o meu endereço de e-mail, caso queira se comunicar.
Obrigado, Brites. Agradecer o convite, presidente Albrites, e hoje eu vou falar um pouco sobre PrEP e PEP. Não, antes um pouquinho de falar, de começar a minha palestra em si, essas capas de recurso, elas mostram o que aconteceu desde o começo dos anos 80 até 2011, em que saiu-se uma situação de desespero, uma situação de vitória, que o fim da AIDS, que se resolver tudo. E a sensação contaminou, inclusive, a Organização da Saúde. Hold on. I think there's a error there. You started my talk. Ao fim do capítulo final da epidemia de AIDS, quando chegaríamos a ter, no máximo, 500 mil infecções por ano no mundo inteiro. No entanto, a realidade foi diferente. Aqui temos que, assim, em 2019, nós estávamos com 1.700.000 infecções naquele ano e não chegamos de jeito nenhum ao alvo de 500 mil infecções. Isso, embora a gente tenha, hoje, um grande número de intervenções que demonstradamente funcionam para a prevenção de HIV, da infecção por HIV. Tanto intervenções baseadas em antirretrovirais, quanto baseadas na mudança do comportamento. Entre elas, PEP e PrEP, que são as coisas que a gente vai falar um pouco hoje. PEP é uma coisa, a PEP é o uso de medicamentos ou de produtos imunobiológicos após a exposição a uma substância ou agente infeccioso, na esperança de prevenir uma infecção ou interromper uma doença. E PEP já se usa desde 1889, quando Pasteur usou o soroquino para evitar o desenvolvimento de raiva após uma mordida por cão raivoso. Nunca houve falha de prevenção de raiva quando feita adequadamente. No caso de HIV, tem-se pela própria patogenia, tem-se um intervalo de 48 a 72 horas para se evitar a infecção entre o momento que é a exposição à mucosa até chegar ao gânglio linfático. Na verdade, o primeiro estudo mostrando que PEP em HIV pode funcionar foi feito por uma brasileira, Denise Cardo, no CDC, em que ela mostrou que após exposições percutâneas, o uso, naquela época, de AZT diminuía a chance de uma pessoa se infectar em 80%. E se a gente compara a probabilidade de alguém se infectar após uma exposição percutânea, por exemplo, uma seringa, comparando com o sexo anal receptivo, ele é muito parecido, os valores, a probabilidade são muito parecidas, por 10 mil exposições, comparando 50 com 30, é mais ou menos a mesma coisa. Por causa disso, eu e um grupo que trabalhava comigo na época, nós pensamos que talvez a prevenção, o uso de PEP pós-exposição sexual talvez funcionasse. E nós propusemos na época o que seria, ou foi, na verdade, o primeiro e até hoje, o único estudo prospectivo para a PEP, pós-exposição sexual. Só que quando nós propusemos o estudo de verdade, o NIH achou que a disponibilidade de PEP poderia levar a uma desinibição e fazer com que as pessoas se arriscassem mais. E o PEP negaria o seu efeito. Quer dizer, o que ele pudesse prevenir, as pessoas expoiriam mais, isso levaria a haver mais infecções. Por isso, nós somos obrigados a fazer um estudo inicial que demonstrasse que a disponibilidade de PEP não levaria a uma desinibição. Então, fizemos um estudo que tinha vários objetivos, o principal é identificar se haveria mudanças no comportamento com as pessoas tendo acesso à PEP. Esse estudo foi feito e nós demonstramos que, em verdade, as pessoas que tinham acesso à PEP muito fácil, na verdade, elas tinham, o comprimido ia com elas, na época era ZT e 3TC, ZT e lamivudina, que, tendo acesso à PEP, era o contrário. Elas não tinham mais risco, elas diminuíam seus riscos. Isso, hoje, estudos, depois desse, demonstraram a mesma coisa. Mas, fora isso, esse estudo demonstrou também que ele não tinha poder estatístico para isso, por causa do seu desenho, que aquelas pessoas que usaram PEP, na verdade, soroconverteram menos que aquelas que não usaram PEP. Mas, depois desse estudo, por vários motivos, não houve mais clima, por assim dizer, para se fazer um estudo prospectivo, randomizado, duplo cego. E pouco depois nós publicamos esse estudo, mas na mesma época eu fui chamado para os Estados Unidos, no CDC, e junto com outras pessoas, esse estudo e vários outros foram usados
para que... Desculpa. Nesse estudo, nós percebemos que um dos motivos das pessoas não usarem PEP quando tinham acesso a PEP era subestimar o risco que tinham ter numa situação, e principalmente quando tinham sexo com um parceiro fixo. E, a partir desse estudo, eu fui chamado com outras pessoas, nós fizemos, em 2005, os primeiros guidelines do CDC para profilaxia para PEP, pós-exposição sexual. Foi publicado em 2005. 10 anos depois, no CROI 2015, o Ken Meyer, que é um dos principais nomes, talvez o principal nome no mundo sobre PEP, na palestra dele de revisão sobre PEP, ele falou que, considerando os modelos animais, o estudo da Denise Carmo e o nosso estudo no Brasil, nunca seria antiético, não seria ético fazer o estudo de verdade, o estudo de eficácia. E, por isso, todos os guidelines seriam só baseados nos estudos que a gente já tinha. E isso é verdade, tanto que em 2016 o CDC fez novos guidelines, em 2018 a OMS seus novos guidelines, e todos se baseiam nas mesmas recomendações, nos mesmos estudos, principalmente um dos principais prospectivos é o nosso, aquele de 2004. O Brasil também tem os seus guidelines de PEP, guidelines são bastante detalhados, bastante bem feitos, e aí tem um fluxograma dizendo exatamente o que fazer, que situações usar ou não usar. Quando há indicação de usar, o esquema preferencial inclui um inibidor de integrase, o dolutegravir, associado a tenofovir, lamivudina. E a duração recomendada é sempre de 28 dias. E há esquemas alternativos quando, por algum motivo, a pessoa não pode utilizar uma dessas drogas. Mas isso é muito raro, a grande maioria deve usar essas 3 drogas. O interessante, esse trabalho apresentado no CROI 2018 nos Estados Unidos, que considera que nos Estados Unidos há 40 mil novos casos e novas infecções por HIV por ano. Considerando que a probabilidade de se infectar numa relação sexual é menor que 30 por 10 mil. O número de pessoas, o número de relações sexuais de risco é muito grande. E, segundo dados do CDC, apenas 15 mil pessoas usaram PEP no ano de 2015. Ou seja, embora seja uma coisa bastante eficaz, é muito pouco utilizado. Mas nesse mesmo CROI, foi mostrado esse trabalho bastante interessante de Nova York, que avaliou 575 pessoas que fizeram PEP e olharam no começo e no final do uso de PEP os dados de função renal e de função hepática, mostrando que não há nenhum risco, ninguém teve efeito colateral grave laboratorial. Ou seja, em muitos lugares se diz que não se pode usar PEP, se tem temor em usar PEP pelo risco potencial de lesão renal ou lesão hepática. Esse risco não há. Não há por que deixar de usar PEP por medo de ter lesão renal ou hepática. E não há por que fazer exame pré ou pós se a pessoa não tiver nenhum sinal ou sintoma. E esse é um slide tirado do deck do próprio CDC, nas suas recomendações sobre PEP, e a coisa principal, o final principal é que PEP é uma entrada para PrEP. E por que PrEP é tão importante? Isso aqui, esse é um dado da Inglaterra, mostrando aí no Reino Unido o que aconteceu acontecia com homossexuais masculinos no Reino Unido em 2004, 2013. Lá, 90 já tinha sido atingido há muito tempo, e apesar disso, o número de infecções por ano entre homossexuais masculinos continuava a crescer sem parar. Em 2000 e 2013, aumentou em 25%, apesar de 90. Quando, então, surgiu o PrEP. Ao surgir PrEP, aquele número que crescia, chega a ser 25% nos 10 anos anteriores, caiu 60% unicamente pela disponibilidade de PrEP. Nada mais mudou. E não é só lá. Aqui é na Nova Gales do Sul, na Austrália. A Austrália também, entre homossexuais masculinos, nada mudara nos 10 anos anteriores. O número de novas infecções
era estável, exatamente igual o tempo todo. Surgiu o PrEP, o que aconteceu? As novas infecções caíram em 44%. Mas não é só lá. Esses são dados de São Paulo. Se a gente olhar, aí é de 2000 a 2015, à esquerda, entre brancos, pardos e negros, o número de novas infecções continuava a crescer sem parar entre homossexuais masculinos. Em 2015, se a gente olhar, entre negros embaixo, continuou a crescer, entre pardos e brancos, parou de crescer, pelo contrário, começou a cair. E mais em brancos do que em pardos. Provavelmente a única mudança foi PrEP ter surgido. Não que esteja disponível em larga escala, mas porque se pode comprar. Brancos têm mais poder aquisitivo, em geral, e custa só R$300 por mês, só para quem tem dinheiro. E provavelmente brancos têm mais dinheiro, e essa deve ser a causa, pela primeira vez, o número de novos casos ter caído em São Paulo. Deve ser PrEP. E PrEP, como todos devem lembrar, em 2010 saiu esse artigo, o IPREX, mostrando que PrEP, 1 comprimido por dia de Truvada, tenofovir entre estabina, reduz a infecção de PrEP, de novos casos de infecção por HIV, grandemente. Logo depois, foi feito um estudo na França, mostrando que um outro esquema curto de PrEP, de 2 comprimidos antes do ato sexual, 2 horas a 24 horas antes, 1 comprimido 24 horas depois e 1 comprimido 48 horas depois, também era muito eficaz. Nesse estudo se mostrou que a redução é de 86%. Na verdade, nesse estudo, houve apenas 2 pessoas que se infectaram, e essas 2, em verdade, elas não usavam PrEP há bastante tempo, tinham parado com o comprimido há bastante tempo. Mas, com a intenção de tratamento, teve sucesso como falha, e ele tinha 86% de eficácia. Quando, na verdade, essas 2 já nem mesmo mais tomavam a medicação. Posteriormente, o ano retrasado, saíram os resultados do estudo Discover, em que se comparou tenofovir entre estabina com a nova formulação de tenofovir, o TAF, tenofovir alafenamida, o qual tem menos impacto no rim, teoricamente uma formulação com menos efeitos colaterais, e que se mostrou que essa formulação nova é tão eficaz quanto a velha formulação. Uma potencial vantagem de ser mais segura em longo prazo. E na conferência de AIDS, recentemente realizada, o trabalho mais badalado, por assim dizer, foi o HPTN 083. E por que isso? Esse estudo comparou 2 estratégias. Uma, a tradicional, do tenofovir entre estabina, de uso diário, com outro, do uso de cabotegravir, um inibidor de integrase, aplicado intramuscular, ou injeção, a cada 2 meses. Nesse estudo, foram randomizadas quase 4.600 pessoas, divididas em 2 braços, de mais ou menos 2.250 em cada um dos braços. Eu não vou entrar em detalhes por falta de tempo, mas basicamente os 2 grupos são equivalentes, e o que aconteceu foi até surpreendente. Esperava-se que os 2 braços fossem equivalentes, e, na verdade, o que aconteceu foi que o braço de cabotegravir foi superior, ou seja, houve 52 infecções após um segmento mediano de 1,4 anos, uma incidência total de 0,8, 0,81 por 100 pessoas ano. Foram 39 infecções no braço tenofovir entre estabina e 13, ou seja, 3 vezes mais no braço normal, usual, do que no braço cabotegravir. 3 vezes mais, ou seja, superioridade. E também não dá para entrar em detalhes, o interessante é que no braço cabotegravir houve, das 13 infecções, 5 pelo menos, essas marcadas abaixo, ocorreram em pessoas que estavam fazendo uso regular das injeções. Elas vieram, tomaram injeções no momento correto e, mesmo assim, se infectaram. Já no outro braço, as pessoas, houve 39 infecções, também é um slide complicado, não há tempo de explicá-los, mas aparentemente as pessoas buscavam seus frascos e tinham contagem de pílulas adequadas, e mesmo assim se infectaram.
E aqui olharam num subset de pessoas que se mediu, dosou a quantidade de remédio no seu sangue. As pessoas, aparentemente não, as pessoas tinham quantidade de remédio no sangue que é compatível, comparável, comparado à quantidade de remédio que havia no sangue no estudo IPREX, aquele estudo inicial, seria uma quantidade de sangue capaz de proteger acima de 90%. Ou seja, nesse estudo houve superioridade, no entanto, as pessoas as que falharam. No caso do cabotegravir, várias delas estão recebendo medicação, e no caso do outro braço, do tenofovir entecabina, muitas delas, aparentemente, quantidade de remédio suficiente para proteger grande parte delas. Ou seja, essas falhas não estão bem explicadas no momento, e não sabemos até o momento o que aconteceu com elas, porque não foi feita análise ainda farmacológica dessas pessoas. Mas há outras coisas acontecendo. Por exemplo, esse aqui é o islatravir, uma medicação em desenvolvimento, ainda não disponível, que é um inibidor da translocação da transcriptase reversa em desenvolvimento, que está sendo desenvolvido tanto para tratamento quanto para prevenção. O interessante dele é que pode ser feito um implante, como existem os implantes para contracepção. É interessante que ele pode ter nível sérico por pelo menos 12 meses. Já imaginaram? O implante que você implanta, ele pode ser usado ele previne durante 12 meses. E por ser um implante, ele pode ser retirado a qualquer momento, diferente de uma injeção. Uma vez dada, e permanece no sangue durante vários meses, se houver um efeito colateral, você não tem como parar esse efeito colateral. Já o implante, basta retirá-lo. Interessantemente, esse aqui é um TAF, o tenofovir alafenamida, uma outra formulação que pode ser implantada. E esse estudo em macacos, mostrando que se você usar algumas formulações, por exemplo, em azul, em dose mais alta, que pode permanecer esse implante, você tem nível sérico em macacos por pelo menos 20 semanas, níveis séricos que seriam protetores. Em conclusão, PEP baseada em inibidores de transcriptase reversa é efetiva, segura, mas é extremamente subutilizada. Mais importantemente, PEP é uma porta de entrada para a PrEP. E PrEP é a intervenção mais eficiente, a arma mais eficiente disponível que a gente tem para a prevenção da infecção por HIV. O cabotegravir injetável a cada 2 meses foi superior ao uso diário de entecabina para a prevenção da infecção pelo HIV e reduziu o uso dele. A gente sabe que Truvada, o tenofovir entecabina, teve um impacto enorme na incidência da infecção pelo HIV. E mesmo assim, o cabotegravir diminuiu isso em 66%. É coisa dessa. Mas a gente já tem coisa a fazer, é necessária a publicação dos resultados do estudo de resistência e de níveis séricos para entender porque aquelas pessoas, as poucas pessoas que se infectaram mesmo em uso da medicação. O uso por contagem de pílulas e por nível sérico, aparentemente nível adequado de Truvada, que ele acabou de recebendo a injeção no dia certo. O que aconteceu? Em relação a mulheres, a gente ainda não sabe, porque existe um estudo, mulheres cisgênero, existe um estudo em andamento ainda na África, o estudo irmão desse, o 084. Eu acho que o mais importante é que a gente está no limiar, uma nova era de prevenção, com remédios, medicamentos de longa ação, implantáveis, injetáveis, que vão ter um enorme impacto, já estão tendo e terão um enorme impacto na epidemia de HIV, na pandemia de HIV. E, finalmente, eu quero agradecer a vários colegas aí listados, dos quais eu pedi slides, são colegas de muitos anos, e, mais uma vez, obrigado a todos.
Hello, I'd like to thank Jéssica, the você com a palavra. Olá, eu gostaria de agradecer aos organizadores do encontro pelo convite para falar hoje sobre o tópico de ganho de peso, genética e utilização de inibidores de integrados, considerando as terapias na seleção. Aqui eu tenho o meu conflito de interesses. Esse é um tópico muito curto, mas uma fala curta sobre um tópico muito amplo. Eu vou enfocar a minha discussão a partir da minha experiência clínica e das experiências que nós tivemos aqui em Vanderbilt, sempre muito ativo neste campo. Um resumo do que eu pretendo cobrir inclui uma visão geral do que nós sabemos a respeito do ganho de peso associado com utilidade de inibidores integrais em pacientes previamente expostos e virgens de tratamento e todas as pesquisas que foram feitas nesse campo pelos meus colegas em Vanderbilt. Vamos revisar também o que nós sabemos a respeito dos fatores de risco e ganho de peso e como os fatores genéticos podem nos ajudar a encontrar indivíduos em risco maior para efeitos adversos começando a terapia, e eu concluirei com pensamentos finais a respeito da seleção da terapia na clínica e como eu incorporo o ganho de peso nas minhas decisões. Um dos primeiros estudos a documentar ganho de peso associado à utilização de INST veio exatamente de Vanderbilt. Um estudo a partir de observações anedóticas por pacientes e provedores de serviços de saúde. Aqui, nós estávamos preocupados com o ganho de peso acontecendo em pacientes que trocavam para INSTs de outros esquemas terapêuticos, particularmente favirense, tenofovir e emcitabina. Colegas e eu examinamos cerca de 500 pacientes nas nossas clínicas com enfavirense, tenofovir e emcitabina com supressão virológica por pelo menos 2 anos. E nós comparamos o ganho de peso depois da continuação desse mesmo esquema terapêutico ou a troca para INSTs ou um IP. Não se encontrou diferenças significativas na mudança de peso aos 18 meses, seguindo a mudança para um PI em comparação com aqueles indivíduos que não fizeram o switch. Isso em contraste com indivíduos que trocaram para um inibidor de integrase, com um ganho médio de peso de 1,9 quilos a mais do que aqueles grupos que trocou para o inibidor de integrase, comparado com aqueles que continuaram com o tratamento prévio. E a diferença foi ainda mais surpreendente quando compararam o switch especificamente para dolutegravir, abacavir e 3-TC, com um ganho médio de peso de 5,3 quilos aos 18 meses, depois da troca. A associação de ganho de peso com inibidor de integrase foi confirmado também num coorte observacional de pessoas com HIV nos Estados Unidos e no Canadá. O registro foi apresentado este ano no CORES pelo Dr. Cordon. E quando se observou essa questão semelhante, observando 900 indivíduos com HIV, com um índice, com um regime base em PI, com supressão virológica de pelo menos 2 anos e mudaram para um esquema de inibidor de integrase. Nessas análises, eles encontraram que indivíduos que estavam que trocaram de um não nucleosídeo para um inibidor de integrado, particularmente do dolutegravir. Os resultados nós observamos aí, numa análise ajustada, a troca para um IST ou um IP foi associado com mais ganho de peso, embora um grau mais baixo, e não foi por dolutegravir, mas raltegravir e elvitegravir. Os autores também realizaram análises adicionais com estratificação e observaram o maior ganho de peso preditivo depois do switch acontecendo em mulheres que trocaram de um não nucleosídeo para um IP, de um não nucleosídeo para um inibidor de integrase, bem como indivíduos de etnias não brancas e também acima da idade de 50 anos. Algumas outras diferenças nos riscos e no ganho de peso depois do switch para um regime de um esquema de inibidores de integrase acima do e aqueles também com maior índice de massa corpórea observados nesses estudos, observando essa mesma questão. Continuando com dados observacionais, no Vanderbilt, nós observando o risco de ganho de pesos depois da iniciação com nucleosídeo. E a iniciação com um inibidor de integrase estava associada a um maior ganho de peso em comparação com aqueles que começaram com o não-nuc. Este é o gráfico aqui do lado esquerdo. Você tem aqui desde a iniciação com pacientes naíves de tratamento e o ganho de peso comparativo com com nucleosídeos e inibidores de integrase muito maior aqui em vermelho, quando nós temos o inibidor de integrase o mais alto. E aqui do lado direito, os inibidores de integrase estão estratificados e vocês veem que o maior ganho de peso foi preditivo com dolutegravir em comparação com raltegravir e elvitegravir.
Quando se estratificou por sexo e etnia, os padrões foram semelhantes. A iniciação num esquema de inibidor de integrase esteve associado com maior ganho de peso em homens, como mostrado aqui na linha vermelha, acima da azul para homens, com um intervalo de confiança sobreposto, e também maior entre as pessoas com HIV de etnia não branca, mais uma vez, com um intervalo de confiança sobreposto demonstrado aqui. As observações do ganho de peso depois da iniciação no inibidor de integrase entre pacientes virgens de tratamento também foi observado até mesmo antes do lançamento do dolutegravir no Brasil. Observando o coorte observacional de pacientes no Rio de Janeiro, os pesquisadores observaram uma análise no ajuste para o tempo do evento e este ganho de peso associado com um risco 7 vezes maior, com incidência de obesidade, bem como o sexo feminino associado com um maior risco de obesidade depois da iniciação com nucleosídeos. Nesse interessante artigo por Paul Sachs, se retirou dados de diversos estudos entre esses anos para observar nucleosídeos e fatores do paciente associados a ganho de peso depois da iniciação com nucleosídeos em indivíduos virgens, e se confirmou um maior ganho de peso entre os inibidores de integrase, aqui mostrados em vermelho, muito maior do que os IPs, do que os não nucleosídeos, e se mostrou que com os novos inibidores de integrase, por exemplo, os riscos são semelhantes aqui em comparação com os inibidores de integrase antigos, nesse caso o elvitegravir. Independentemente da classe de antirretroviral, se observou questões químicas, como alto ganho de peso associado depois da iniciação da TARV, com contagem de células C baixa, alto HIV-RNA, sexo femininos e alto IMC basal. Adicionalmente, diferente dos estudos de switch, se observou também alto risco de ganho de peso depois da iniciação de TARV para pacientes mais jovens em comparação com os mais velhos. Esse slide resume os fatores de paciente associados a ganho de peso no caso de índices entre pacientes experimentados do lado esquerdo e pacientes virgens de tratamento do lado direito. Alguns temas consistentes observados incluem diferenças em inibidores de integrase com ganhos de peso observados para dolutegravir e raltegravir, diferenças por etnia, não branco, a raça negra associado com maior ganho de peso do que a etnia branca. Peso basal também parece estar associado com um risco maior de ganho de peso, tanto para pacientes trocados quanto para pacientes virgens de tratamento, e o sexo. A grande questão no campo permanece o que causa esse aumento no ganho de peso entre pessoas com HIV que começam com TARV. Algumas hipóteses são de que a melhoria na tolerabilidade e redução dos efeitos colaterais dos inibidores de integrase levam a uma melhor adesão, e isso causa um ganho de peso maior e um melhor controle virológico, e também pode alterar os gastos energéticos, resultando num desequilíbrio calórico e, portanto, em ganho de peso. E também as questões dos efeitos off-target na medicação, talvez afetando diretamente os mecanismos de regulação no cérebro. E, finalmente, a questão de se as diferenças genéticas na população podem ajudar a elucidar os usos biológicos com relação aos esquemas terapêuticos. Esse é o santo grau daquilo que nós estamos interessados. No final das contas, nós temos a sorte de contar com o Dr. David Haas, não é, conosco, e foi ele quem assumiu essa questão de essas diferenças genéticas nas enzimas onde se observa os níveis de TAV, incluindo esses alelos de CYP2B e efavirenz, podem predizer o ganho de peso seguindo efavirenz ou altegravir. Portanto, utilizando espécimes armazenados na Vanderbilt, bem como amostras de outros estudos que foram tratados com efavirenz, o genotipo do grupo, que são exatamente esses mostrados, o CYP2B6 e o GT1A1, parecem ter sido acompanhados desse desfecho que vocês observaram aí. Falemos aqui do
Gráfico A. No gráfico A, se observou um maior ganho de peso, a diferença em peso é mostrado aqui, os diferentes genótipos, aqui o CYP2B6, aqui, por exemplo, maior, intermediário e baixo metabolismo. Isso aqui para efavirenz, mostrado aqui embaixo. O que vocês observam é que se observou um maior ganho de peso entre os indivíduos que eram metabolizadores mais lentos de efavirenz, resultando, portanto, num alto nível da droga. Isso foi particularmente verdade, mostrado no gráfico C, entre indivíduos de etnia branca. Em contraste, mostrados aqui em B e C, quando se observou os alelos UGT1A1, que regulam o metabolismo do dolutegravir, não se observou diferenças nos diferentes tipos de alelos e ganho de peso. Interessante observar também que se observou a associação do CYP2B6, Zinop, e depois do switch, depende para que inibidor de integrase o indivíduo mudou. Quando nós observamos, por exemplo, para elvitegravir e para raltegravir, o que muito mais frequentemente oferecido com uma ou com outra droga, se concluiu que algumas das diferenças, o ganho de peso depois da troca, podem ter sido o resultado exatamente dos efeitos colaterais, como anorexia ou náusea, causado seja por efavirenz ou tenofovir entre indivíduos com um genótipo de metabolização mais lenta. E para concluir, resumamos aqui o que considerar no que diz respeito a ganho de peso e uso de inibidores de integrase. Primeiro, no ambiente de troca de pacientes previamente experimentados para inibidores de integrase. Como um lembrete, nós não podemos perder foco na importante razão do porquê os inibidores de integrase se tornaram o esquema terapêutico de preferência em todo o mundo, que é demonstrado aqui com as caixinhas verdes. Tem alta barreira à resistência, potência virológica, baixas interações medicamentosas e alta tolerabilidade. E quando então nós consideramos uma troca, isso está sempre no topo das nossas mentes e precisa ser considerado nesse equilíbrio. No que diz respeito ao ganho de peso, nós vimos mais ganho de peso nas trocas para inibidores de integrase entre idosos, indivíduos de etnia não branca, aqueles trocaram para um não nucleosídeo ou para um IP e aqueles com um IMC basal maior. Nada disso é critério exclusivo para se receber um inibidor de integrase, mas deve participar do processo decisório juntamente com o paciente, com o aconselhamento. Porque na nossa clínica e nas nossas sessões, o IMC basal parece ser a causa mais importante de consideração ou aquilo que nós podemos levar em conta para um inibidor de integrase específico dentro de uma classe ou outra classe onde nós possamos ter opções também. Essa é uma das principais preocupações da nossa clínica, dentre tantas outras variáveis que nós observamos. O mesmo quadro para pacientes virgens de tratamento. Agora, lembrem-se que as diretrizes de tratamento DHHS e da Organização Mundial da Saúde não estipulam que a terapia recomendada de primeira linha deve ser considerada com base no ganho de peso. E a opção por um inibidor de protease, naturalmente, precisa considerar outras coisas. Os estudos estabeleceram fatores de riscos associados com mais ganho de peso e depois a introdução de não nucleosídeo como sexo, idade, etnia, bem como com dolutegravir na gestação. Nós não podemos perder foco na questão da equidade e essas, porém, não são razões para dissuadir a utilização dos inibidores de integrase. Nas nossas discussões na clínica, o peso ou um IMC maior basal parecem ser a maior preocupação dos cuidadores quando se considera a iniciação com inibidores de integrase em pacientes vistos de tratamento. Eu sei que foi muita coisa que eu falei muito rapidamente, vou parar agora. Eu gostaria de agradecer a todos os meus colegas da Vanderbilt, alguns realmente os líderes verdadeiros neste campo. Gostaríamos de agradecer também aos nossos pacientes, ao nosso staff da clínica e aos nossos cuidadores que participam das discussões da nossa instituição em como incorporar todas essas coisas na nossa prática cotidiana. Muito obrigada.
So thank you very much. Thank you, the organizers, for inviting me to this very interesting symposium. Muito obrigado aos organizadores por me convidarem para este interessante simpósio. Esses aqui são os meus conflitos de interesse e eu falarei a respeito de novos esquemas terapêuticos e novas drogas que nós podemos estar utilizando no futuro próximo. Essa aqui é o ciclo de replicação do HIV e eu quero destacar onde acontece a ação das novas drogas. Uma do lado esquerdo, é onde nós temos aqui os inibidores de cápside, uma nova família de inibidores de cápside, muito observado em grandes centros agora, entre outros inibidores de entrada também, envolvidos na maturação, também na adesão, na maturação, nessas fases do ciclo. Portanto, a primeira droga que eu quero falar é Tensavir, que se trata de um inibidor de attachment, né, entre os inibidores de entrada. E vocês podem observar aqui nesse slide, né, que ele adere-se ao GP120, trata-se de uma droga oral oferecida 600 miligramas 2 vezes ao dia, trata-se de um inibidor de attachment, uma nova família de drogas portantes com um perfil de resistência único. Não existe resistência cruzada com antirretrovirais, né, independentemente de tropismo. Isso aqui já está aprovado pelo FDA, viu? Já foi, inclusive, estudado em pacientes com altas cargas virais, como vocês observam aqui, esses dois coortes randomizados. Pacientes praticamente não tinham opções aqui, mas nós vemos depois da 24ª semana, nós temos aqui essa eficiência tanto no coorte randomizado quanto não randomizado. Então, uma droga boa para pacientes altamente experimentados. Nós temos também um outro inibidor de entrada, que é o ibalizumab, outro inibidor de attachment. Trata-se de um anticorpo monoclonal humanizado que se liga no domínio extracelular de CD4, não possui evidência de resistência cruzada com antirretrovirais, tampouco se trata de um antirretroviral de longa ação, tomada a cada 2 semanas IV, aprovado pelo FDA para pacientes experimentados e HIV multiresistentes que falham ao esquema atual, mas é uma droga muito cara, custa mais de $100 mil por ano. E nós temos aqui o B421, um outro inibidor de attachment, inibidor de entrada, que se adere à célula no domínio 1 da CD4, trata-se de um anticorpo monoclonal humanizado, não é imunogênico. E, mais uma vez, como se trata de uma nova família com novos mecanismos de ação, não há evidência de resistência cruzada contra retrovirais. Ele é administrado IV a cada 1 ou 2 semanas, mas já se trabalha na elaboração de uma apresentação subcutânea. Existe um estudo clínico em progresso, esse UB421, em combinação com outros esquemas terapêuticos em pacientes com infecções por HIV multiresistente. Nos afastando um pouco de anticorpos monoclonais, começando aqui com uma pequena molécula, nós temos uma molécula muito interessante que é a islatravir. Trata-se do primeiro representante dessa classe de drogas que são inibidores de translocação de transcrição reversa nucleosídeo. Inibidor de translocação de transcriptase reversa nucleosídeo com uma molécula de hidroxila na sua estrutura, um pouco diferente, portanto, de outros nucleosídeos, e por conta disso, a transcriptase, ele está muito suscetível à transcriptase, à inibição da transcriptase sem reserva. Há múltiplos mecanismos de ação, por exemplo, é a inibição da translocação, interferindo com a translocação de TR e da transcriptase reversa, aderindo-se ao próximo nucleosídeo, por exemplo, quando o islatravir é incorporado a essa cadeia alongada. Mas também, mesmo quando um novo nucleosídeo pode ser introduzido,
nós temos uma transformação estrutural no alongamento da cadeia, que evita mais alongamento desta própria cadeia. Então, são múltiplos mecanismos de ação, de forma que, devido a esta alta suscetibilidade à TR, ela é uma droga extremamente potente. Nós podemos ver aqui no gráfico que doses, inclusive de 0,5 miligramas, possuem um efeito profundo na replicação viral. E uma outra característica muito interessante dessa droga é que ele tem uma vida média longuíssima, de 150 a 160 horas, portanto, com potencial para oral semanalmente ou até menor frequência. Mantém um alto nível de atividade contra HIV multiresistente e já há um ensaio clínico randomizado com a combinação de doravirina mais islatravir em pacientes altamente tratados. Os resultados que nós vimos na última reunião do IAS, estudo fase 2, a ideia é simplificar isso, e aqui pacientes foram primeiro tratados com terapia tripla, islatravir, doravirina e 3-TC, ou uma comparação com doravirina, 3-TC, TDF. Vocês veem aqui as diferentes doses de islatravir. De qualquer forma, o truque desse ensaio são 24 semanas baseado na supressão. Depois nós tivemos o descontinuamento de 3-TC, deixando depois somente islatravir, doravirina. Aqui nós temos um outro pequeno estudo, mas parece que essa combinação também é uma boa combinação. Portanto, estejam prontos para novos programas clínicos. Haverá ensaios com antirretrovirais em pacientes virgens com essa combinação do doravirina, islatravir versus um inibidor de integrase, versus etegravir, FTC, TAF, e também adolescentes suprimidos, como eu disse, também tem pacientes altamente experimentados, e como eu disse, adolescentes suprimidos também. Haverá estudos nesse sentido, é um desenvolvimento muito bom. Uma outra droga muito interessante é essa nova família de drogas que nós chamamos de inibidores de cápside. Nós temos o primeiro representante, que é o lenacapavir, e como vocês podem observar no gráfico, ele também tem diversas interferências com a montagem do capsídeo e o transporte do vírus, com diferentes mecanismos de ação que confere a esta droga uma potência extremamente alta, como vocês podem observar no gráfico. Ela é oferecida de forma subcutânea e é impressionante que ela mantém níveis por mais de 24 semanas. E como se trata de um novo mecanismo de ação, altos níveis de ação contra HIV multiresistência. Há uma formulação oral com uma vida média de 11 a 13 dias e já há o ensaio Capella observando lenacapavir em combinação com esse esquema terapêutico otimizado para pacientes altamente tratados. Aqui com doses subcutâneas, trata-se de algo muito atraente, são 300 miligramas a cada 6 meses, ou 900 miligramas a cada 3 meses. Nós vamos ver por aí quantas drogas eles vão desenvolver com lenacapavir, sozinho ou com combinação tripla, nós ainda não sabemos, mas certamente haverá muito desenvolvimento com esta droga. E como não há muito tempo, eu quero apenas mencionar brevemente outras drogas. Uma é a leronlimab, um anticorpo monoclonal humanizado, muito ativo contra vírus resistentes à malavirose, que é administrado intravenoso ou subcutaneamente, pode ser oferecido a cada semana ou a cada 2 semanas. Há um novo inibidor de fusão também, chamado albuvirtina, e precisa ser administrado diariamente, uma vez por semana, intravenoso, não é? Ou pode haver também uma formulação subcutânea.
Em termos de não nucleosídeo, nós temos o elsulfavirina, que está em fase 2, já está aprovado na Rússia desde 2017. Ele também tem uma apresentação subcutânea intramuscular. E nós temos aí o grande tópico de anticorpos neutralizadores, e ainda se está trabalhando com eles e não sabemos exatamente ainda qual papel eles terão na terapia para o HIV, mas como eu tampouco tenho muito tempo, não podemos falar muito a respeito neste momento, mas isso também para HIVs multiresistência, eles podem ter um papel importante. São esquemas terapêuticos interentes, né, para pacientes que têm de se manter em terapia pelo resto da vida. A ideia é tomar menos pílulas, menos drogas. E é interessante que hoje nós temos aí 11 pílulas únicas com componentes de diversas famílias, de diversas drogas, o que parece facilitar a vida dos pacientes, mas nós também temos aí esforços para tentarmos oferecer menos drogas para pessoas que têm que tomar essa droga pelo resto da vida. Aqui nós temos as combinações duplas, tanto para pacientes virgens quanto para pacientes alimentados. Por exemplo, aqui, dolutegravir 3cc, recomendado para naive e suíte, dolutegravir ribavirin considerado para suíte. É a primeira vez em que nós temos um esquema sem booster recomendado tanto para naive quanto para suíte. E nós temos também alternativas ou outras combinações com IPs com booster como segunda linha, não é? 3TC, tanto para naive quanto para suíte, quanto para virgens, quanto experimentadas. É importante, essas combinações não cobrem hepatite B crônicas, então se você tiver a presença do vírus B, você não pode utilizar essas combinações, pois não incluem tenofovir, portanto não cobrem pela hepatite B. De maneira geral, nós temos aqui as recomendações das diferentes diretrizes, né, seja Bacavir e TDF, que não podem ser utilizadas. A recomendação para dolutegravir 3cc em pacientes virgens, nos diretrizes de HHS, é recomendado para o esquema inicial para a maioria das pessoas com HIV, e na europeia é um esquema terapêutico recomendado. Nós já sabemos muito também a respeito da dolutegravir 3TC em pacientes virgens de tratamento. Nós também conhecemos a longa durabilidade por 96 semanas. Nós também sabemos que há uma boa supressão, não é? Quando nós observamos, não há um maior risco de resistência tampouco, e há melhores marcadores renais e ósseos, ligeiramente pior com mudanças lipídicas versus CDF, e também coisas desconhecidas são pacientes avançados e teste para tratar. Nos casos dos pacientes experimentados, nós temos aqui a durabilidade de 48 semanas, também bons resultados com alvo não detectável, tampouco aumento de resistência, em comparação com TAF, sem ou com booster, inconclusivos resultados com relação a marcadores, biomarcadores inflamatórios ou de questões ósseas ou renais. E o que nós desconhecemos agora é que a relação à durabilidade para além da semana 48, e tampouco conhecemos o impacto sobre o que se atingiu com 3TC e também as questões de ganho de peso no longo prazo. Dolutegravir ribavirin é um outro esquema terapêutico, mas nesse caso restrito aos experimentados, aos suítes, né? Mais uma vez, também, nós temos até 3 anos aqui, também dados de boa supressão virológica, e em comparação com o dolutegravir TSTC, aqui nós temos um risco ligeiramente maior de desenvolvimento de resistência, né, embora 0,6% entre todos os participantes no ensaio fase 3 SWORD, incluindo não nucleosídeos com ST. Como com dolutegravir TCC, nós não conhecemos ainda o impacto no desenvolvimento de resistência e mudanças de peso no longo prazo. Neste gráfico, aqui nós temos o ciclo de vida mais uma vez exibido. Um outro tópico importante nos novos esquemas são todas essas drogas, né, que aparecem aí no gráfico, que podem ter, são drogas de longa duração e podem ter esse potencial. Temos também essa combinação que está muito próxima de aprovação, cabotegravir de longa ação e rilpivirina.
estamos esperando o resultado dos estudos de registro, mas, para além disso, ela já provou uma boa eficácia a baixas taxas de falha. Nós tivemos uma apresentação do CROI este ano, mostrando que não precisamos oferecer essa combinação a cada mês, né? E ela pode ser oferecida apenas a cada 2 meses. Portanto, aqui nós temos os prós e os contras. Cabotegravir e ribavirin, uma ação longa, menos estigma para o paciente, aumenta a confidencialidade do paciente, provavelmente aumenta também a adesão e é um potencial importante. Como eu disse, hepatite B não é coberta, nós precisamos de cadeia fria, precisamos de esquemas terapêuticos que sejam bem tolerados, e uma vez que o paciente não volta com tanta frequência também, trata-se de uma injeção intramuscular, não pode ser auto-administrada. Essa é uma questão muito importante com relação a baixa frequência. Uma vez que o paciente não volta com mais frequência, nós podemos ter problemas de adesão e resistência, e da mesma forma, a tolerabilidade, a longa durabilidade precisa ser ainda avaliada. Tão pouco sabemos o que acontece exatamente com o desenvolvimento de toxicidades, a questão da oferta em gestantes, nós tão pouco sabemos. E outra questão importante do custo. Aqui, por exemplo, a primeira geração de terapia antirretroviral de longa atuação, com lenacapavir, islatravir, esses anticorpos também. Em resumo, portanto, nós temos aí um pipeline de novas drogas e novos esquemas terapêuticos para um futuro próximo. Então, prestemos atenção: ibalizumab, fostemsavir, cabotegravir, rilpivirina, islatravir, doravirina, lenacapavir e novos esquemas terapêuticos com 2 drogas orais, 2 drogas intramusculares e, no futuro próximo, quem sabe, esquemas que podem, inclusive, ser oferecidos subcutaneamente com longa ação. Muito obrigado por sua atenção.